O fenômeno que recai sobre o Bayou serve apenas de pano de fundo para muitas outras histórias que ocorrem simultaneamente. Histórias que envolvem conspirações, tragédias, traições, relacionamentos. Algumas delas se encontram, outras não. E é uma tarefa muito difícil juntar todas as partes deste quebra-cabeça. Talvez o maior perigo que você irá encontrar ao adentrar os pântanos não sejam as criaturas que vagam por lá, mas sim quem você escolhe para andar ao seu lado. Neste vídeo, vamos tentar conhecer um pouco mais sobre cada um dos personagens que recrutamos e levamos para o Bayou. Como sabemos, a AHA, American Hunters Association, é uma entidade independente, com algumas filiais ao redor do mundo. A maioria dos caçadores são ou foram membros da American Hunters Association. Uns lutam para exterminar o mal que assola a região, outros para que ele perdure. Uns estão atrás de fama e glória, outros redenção e vingança. Alguns são membros de facções, outros agentes independentes. Talvez depois deste vídeo, você pense duas vezes antes de recrutar alguns deles. Os Diários de Harold Black, o Researcher ou Pesquisador, é uma coletânea de esboços de anatomia, observações científicas e avaliações psicológicas, que constituem a maior parte do que a American Hunters Association sabe sobre o seu inimigo. Seu conhecimento adquirido em muitas esferas lhe deu a capacidade única de ver conexões aonde ninguém mais podia. Graças a ele, temos informações sobre o surgimento de cada uma das criaturas, seu comportamento, pontos fortes e pontos fracos. Harold Black também era bem próximo de Vincent Oriska, real identidade do assassino. Jason Travers é quem nos fornece boa parte das armas contrabandeadas de fora dos Estados Unidos. Ele é conhecido por ser uma pessoa fria e brutal. E após eliminar um Meathead, provavelmente o mesmo que posteriormente seria transformado no Butcher, fez do abatedouro em Stillwater Bayou seu quartel-general. Cortou relações com o culto Night of the Hunter, armando um atentado que quase tirou a vida de Nadia Orville. Durante a entrega de um carregamento de Martine Henrys, Nadia foi sequestrada e quase queimada viva. Ela conseguiu fugir, se aproveitando da chegada de criaturas ao local. Por falar em Nadia, muitos a conhecem como Night Acolyte, ou Acólita da Noite. Ela é um dos membros do culto Night of the Hunter, uma das facções dentro da American Hunters Association. E braço direito de seu líder, Isaac Powell, o Night Seer ou Vidente da Noite. Esse culto acredita que o sangue das criaturas é sagrado, e o que está acontecendo é um prelúdio do fim do mundo, segundo as visões de Isaac. Eles utilizam o sangue das criaturas para gravar símbolos em suas roupas como forma de proteção, e assim salvarem suas almas. As visões de futuro de Isaac chamaram a atenção de Ira Ozols, membro de uma seita obscura dentro da American Hunters Association, que se infiltrou no culto e conseguiu ganhar a confiança de Isaac, para depois copiar seus rituais e se apoderar de seus poderes. Isso fez com que ela ficasse completamente cega. Entretanto, seus poderes superaram os de Isaac, que a vê agora como uma ameaça. Agora ambos travam um duelo onde cada um está sempre um passo à frente do outro. Assim como o culto Night of the Hunter, dentro da American Hunters Association, também existem outras facções religiosas, como os seguidores do catolicismo. O reverendo Ishin Gerd, após anos de pregação durante a Guerra Civil, comprou uma propriedade dentro das terras Blanchett, onde construiu sua igreja e a batizou de Healing Waters Church. Se tornou um renomado homem de Deus e adorado pela população. Conforme a idade avançava, seus sermões ficavam mais agressivos e voltados para os pecados de sua congregação.
Não se sabe se o motivo foi a idade ou o tempo de exposição às forças que operam na região que fizeram Ishin ficar obcecado pelo pecado. No auge da infecção, ele presenciou sua congregação inteira se transformar e atacarem uns aos outros. Não existem informações que liguem as histórias de Mary Burgess e Ishin Gerd. O que sabemos é que, após ser excomungada, passou a dedicar a sua vida a derramar o sangue profano dos corrompidos, na esperança de encontrar seu caminho de volta à luz. Os praticantes de voodoo também se fazem presentes dentro da American Hunters Association. Cora Belks, a Weird Sister, e Nika Fellis são liderados pelo Dr. John, conhecido como o Bon Doctor. Trazido do Senegal como um escravo, as habilidades de voodoo e cura de John começaram a levantar suspeitas de que ele seja a causa de todos esses fenômenos que ocorrem no Bayou, e que ele tenha alguma ligação direta com o escultor. Cora é sua seguidora mais fiel e possui conexão com Marie Laveau, uma famosa praticante de voodoo que realmente existiu e já foi retratada em várias outras mídias. Fellis foi encontrada no meio de uma floresta ainda quando criança, atormentada e com sangue em suas mãos por uma mulher chamada Jane, integrante da companhia de shows de William Carter. Algo de errado havia com a menina, que então foi entregue aos cuidados do Dr. John. Acredita-se que ela seja uma shapeshifter e que pode assumir a forma de um leão da montanha. Ela é responsável pela morte das gêmeas Jana e Ethel, duas participantes do show de William Carter. Não se sabe ao certo se Fellis ainda está viva na história do jogo, pois no embate com as gêmeas, ela foi alvejada por Jana usando uma Winfield Terminus. Carter sempre foi um showman e roda o país com seu show itinerante. A maioria dos seus feitos são pura ficção. Embora ninguém saiba sua origem, ele é bastante famoso por ser um exímio atirador. Ele era o cliente favorito do bartender Eddie Davis. Eddie, como todo dono de bar, aparentemente conhece todo mundo. Foi ele quem fez a aposta com Jonathan Redshirt de correr pelo Bayou com um alvo no peito. Se sobrevivesse, Redshirt ganharia algumas propriedades a oeste. Se ele conseguiu ou não, é um mistério. Eddie estava presente também no momento em que John Robertson foi assassinado durante um jogo de pôquer. Muito se especula sobre o Bon Doctor ter trazido John Robertson de volta à vida. O fato é que, segundo a lore, Robertson, o Revenant, foi guiado de volta pelo canto do Night Speaker. Este é um nome associado ao culto Night of the Hunter, ou seja, ou o Bon Doctor apenas interceptou e desenterrou Robertson, ou ele possui algum vínculo com o culto de Isaac Powell. Já o motivo de Robertson ter voltado à vida ainda é um mistério, já que não existe nenhuma informação relevante sobre o seu passado. Segundo Harold Black, 1 hora de exposição às forças que operam na região é o bastante para que você seja corrompido ou perca de vez a sua humanidade. Por isso a mecânica das partidas durarem 1 hora. Mas isso não se aplica a William Moses. Armado até os dentes e defendendo a sua propriedade em Desale, ele é aparentemente imune à influência do escultor, devido à sua teimosia e estupidez ou ao longo tempo de exposição. Talvez algo similar aconteça com o Caim. Não se tem muita informação sobre ele. A teoria que faz mais sentido é de que ele seja um dos irmãos Desale, que após assassinar o outro, foi tomado pela loucura. Ele carregar o nome do personagem bíblico e primeiro assassino da história da humanidade pode ser um sinal de que a teoria esteja mesmo correta.
Outro personagem cuja lore está vinculada às mecânicas do próprio jogo é Thomas Bridge, o Homem da Montanha. No início só era permitido caçar em duplas, mas 3 irmãos quebraram esta regra e começaram a caçar juntos. Outros caçadores achavam que esta prática injusta atraía má sorte e evitavam fazer o mesmo, até que um dos irmãos foi brutalmente assassinado. De lá para cá, todos que se atreviam a completar o trio encontravam seu fim de forma similar. Anos mais tarde, Thomas, perturbado pela morte de sua família, confessou a seus parceiros de caça que havia aceitado um acordo e era cúmplice dos irmãos nas mortes. Mas existe algo que causa medo mesmo nos mais experientes caçadores. Talvez mais até do que as criaturas que vagam pelo pântano. Estou falando da presença quase sobrenatural de Gus Larot. Gus é um ex-advogado com tendências para a violência. Não sabemos por que ele perdeu o seu braço esquerdo ou teve o seu rosto completamente desfigurado. O que sabemos é que, após assassinar o próprio pai utilizando uma Winfield adaptada, conhecida por nós como Vandal, durante uma apresentação de ópera, Gus é perseguido por 3 caçadores enviados por Lynch. Seu pai era um membro muito influente da American Hunters Association e muito valioso para os planos de Lynch, a quem ele chama de irlandesa. Após conseguir abater seus perseguidores, Lynch lhe oferece a oportunidade de se juntar à American Hunters Association para pagar a sua dívida e também uma prótese mecânica para seu braço, com uma pequena inscrição com a palavra Phantom. Aparentemente, também foi Lynch quem recrutou o Homem da Lei Wayne Harding para a American Hunters Association. Os dois trabalharam juntos no início do surto e quase perderam suas vidas em um encontro com uma hive. Com a escassez de pessoal, Harding recrutou os presos de Lawson para tentar conter as forças do escultor. Mas isso não durou por muito tempo, já que eles não se mostraram confiáveis. Para Harding, os fins justificavam os meios, e com o aval do governador e de Huff Jones, começou a enviar até mesmo crianças para o Bayou. Mais de 200 foram enviadas, portando Winfields e facas. Apenas 5 voltaram com vida. Muitas delas classificadas como problemáticas e executadas pelo próprio Harding. Outros membros da lei que conhecemos são Jack e Candice, 2 detetives de Nova York que viajaram para Louisiana para colocar suas habilidades em prática. De acordo com a pouca informação que temos, podemos supor que Jack não sobreviveu. Se por um lado, Harding representa o lado escuro da lei, Phoebe Brewer, a primeira mulher da Louisiana a se tornar Marshal, pode ser a esperança de justiça em meio a todo esse inferno. Não sabemos o motivo que levaram Brewer a renunciar ao seu cargo, sua imagem pública e até mesmo um olho para se infiltrar nos círculos mais internos da American Hunters Association, supostamente para lutar contra um mal de dentro para fora. Ela possui vínculo com as gêmeas Joss e Finn McCowan, filhas de William Duran, e recrutadas ainda muito jovens por Lynch. William Duran, conhecido por nós como o Black Coat, matou sua própria companheira e abandonou as filhas assim que nasceram. As meninas ficaram aos cuidados do tio. 16 anos mais tarde, ele assassina o tio das meninas e é morto pelas mãos de suas próprias filhas. Por enquanto, William Duran é o único dentre os caçadores lendários que temos certeza que está morto na história. Billy Story é um dos caçadores lendários que não temos certeza se ainda está vivo na história.
Ele é conhecido por suas roupas extravagantes e pelo conteúdo de seu infame Livro Azul. Ele é baseado em uma pessoa real chamada Billy Struve, um repórter policial que publicou em 1915 um livro chamado Livro Azul, que nada mais era do que um guia de todos os bordéis de New Orleans. É possível ver essa referência gravada em sua quad Derringer. Segundo a lore, Sofia corta a garganta de Billy enquanto ele e seus homens estavam prestes a estuprar uma mulher. Não fica claro, porém, se este Billy é mesmo Billy Story. O que fica bem claro nessa história é que a mulher salva por Sofia é nada mais nada menos do que sua parceira de caça e amante, Lulu Bassett. Depois da trágica morte de sua família, pelas mãos de 4 figuras desconhecidas, Sofia faz um pacto com a morte e chega a Louisiana em busca de vingança. Não demorou para a American Hunters Association encontrar potencial nela. Ela conhece Lulu Bassett, uma das garotas do bordel da cidade, e as duas se apaixonam. Em um dos episódios, Lulu invade a delegacia com um par de Scotchfields e liberta Sofia, que está sendo interrogada. Sofia então sorri e em espanhol diz: "Ela está aqui, minha santa morte." O casal então passa a ser procurado pelo xerife Harding. Sofia não fala ou fala bem pouco o inglês. Em seu diário, Lulu diz que gostaria de saber o idioma para dizer o quanto precisa dela. Falando em relacionamentos, Felicia e Remus Frisk, 2 implacáveis caçadores de lobos do Kansas, chegaram a Louisiana seguindo o rastro de seu último lobo, e dessa vez um de sua própria matilha, seu filho Leonel. Leonel, em sua busca por ser o melhor e se tornar o lobo alfa da matilha, tentou sem sucesso assassinar seu pai Remus. Após seu fracasso, ele fugiu para Louisiana, sem saber que as sombras do que um dia foram seus pais ainda o caçavam. Ao contrário do que muitos pensam, essa praga ou maldição não é exclusividade da Louisiana. A tribo Chitimacha eram os habitantes originais daquelas terras. E essa escuridão que recai sobre a região aparentemente não é novidade para Delphine, Nahotabi, Gabriel e Wayfarer. Seu povo já havia enfrentado algo parecido bem antes dos conquistadores chegarem e os forçarem a abandonar suas terras. Algo parecido também acontecia na China. Toda a primavera, algo que eles chamam de espírito de Nian desperta e sai à caça para devorar rebanhos e até mesmo carne humana. A American Hunters Association, ciente do bom trabalho que estava sendo feito no Oriente para conter tal ameaça, facilitou a imigração de seus mais competentes times para os Estados Unidos. Zhong Kui, descendente de uma antiga linhagem de caçadores de demônios, e Death Blessing, cujo nome fala por si só, e Chen Lan e Xiao Feng, uma estudante de mitologia e um estrategista e atirador de elite. A chegada deles aos Estados Unidos intimidou a todos os caçadores da região. Quem também vem do Oriente, mais precisamente do Japão, é Inuta Bakin, um Ronin que, sem um mestre após a queda do shogunato Tokugawa, viajou mais longe do que qualquer outro em busca por poder. Timothy Stone, um membro da alta cúpula e contador da American Hunters Association, assassinou a líder da filial de Nova York, Nora Evans, com um tiro no pescoço. Acontece que Nora já havia sido corrompida, pois o ritual de inoculação realizado pela filial de Nova York havia sido sabotado. Nora volta dos mortos e aparece para Stone ainda com o buraco de bala em seu pescoço, e em parceria com Jason Travers, ameaça tomar o controle dos negócios paralelos de Stone. Em um jantar de Natal, Stone se mostra arrependido e pede desculpas para Nora, que por um breve momento acredita em suas palavras. Mas só até uma bomba de concertina que estava dentro de uma caixa de presentes explodir e engolir todo o seu corpo.
Stone, que não havia visto problemas em matar Nora enquanto ela era uma caçadora temida e influente, agora que ela era praticamente uma Grunt, era quase sua obrigação terminar o serviço. Cersei Elias vem de uma famosa família caçadora de bruxas. As bruxas são reais e costumam atacar principalmente mulheres, para arrancar suas peles e a usarem como disfarce. Quando as bruxas finalmente desapareceram, a American Hunters Association contactou a família Elias para ajudar a caçar novos monstros na Louisiana. E Cersei foi enviada para o Bayou. Ao retornar para casa, Cersei descobriu que a última das bruxas havia massacrado sua família e ido para a Louisiana atrás dela, na pele de sua irmã mais nova. Hoje, Cersei dedica a sua vida para encontrar a bruxa que vaga pelo Bayou com a aparência de sua irmã. Quem também é movida por vingança é Sarah Burton. Sua mãe arriscou a vida como espiã durante a Guerra Civil e foi condecorada e celebrada por seu heroísmo. Após sua morte por razões desconhecidas, Sarah assumiu o uniforme de sua mãe e jurou vingança a todos os envolvidos. Ela tem 5 balas reservadas em sua Sparks com os nomes de suas vítimas gravados. 2 delas já foram disparadas. As 3 restantes possuem os nomes de Richard, Elwood, provavelmente Elwood Finch, atual administrador da American Hunters Association, e Elise Austin, a arqueóloga. Ela é obcecada em entender e proteger os sítios arqueológicos do povo Hopi. Vagando pelo deserto, ela teve uma visão que a levou até Louisiana. Não se sabe ainda qual é a responsabilidade de Elise na morte da mãe de Sarah. Embora ambos sejam militares, as histórias do sargento Bridgewater e Win Jensen não se cruzam. Enquanto o primeiro é um exemplo para os seus companheiros e voltou para Louisiana para ajudar a combater os horrores que assolam a região, o segundo foi injustamente acusado de traição durante uma emboscada que vitimou todos os seus companheiros. Jensen então desistiu de tentar provar sua inocência e aceitou o título de vira-casacas. O garoto Abaddon era o mais jovem entre 8 irmãos. Estava sempre arrumando problemas e batendo carteiras desde os 5 anos, até que se transformou em um exímio atirador. Tão bom que as pessoas começaram a suspeitar que ele possa ter feito algum acordo sombrio. Até hoje, Abaddon lida com a culpa de ter sido o responsável pelo incêndio em sua casa, que vitimou 2 de seus irmãos, Ash e Amber, cujos nomes foram dados a seu par de caudals. Segundo a descrição do Plague Doctor, ele enlouqueceu ao combater um surto da peste negra fora dos Estados Unidos e veio para Louisiana por acreditar que o que estava acontecendo era uma evolução da praga que ele havia combatido. Muitos acreditam a ele a criação do Scrap Peak, já que ambos foram lançados simultaneamente e sua figura pode ser vista no vídeo de lançamento. O fato é que nos arquivos sobre o Scrap Peak dentro do jogo, esses fatos não coincidem. Por fim, os membros da American Hunters Association com passado desconhecido são o Reptiliano, um caçador de crocodilos que assassinou seu próprio mentor na caçada de um dos últimos animais sobreviventes no Bayou. O Beast Hunter, que passou de caçador de Hellhounds a treinador. E Llorona, que assim como na lenda, gostava de afogar suas vítimas. Maybell, Red Descott e Tona Ramirez são retratados apenas como foras da lei, sem nenhuma conexão ou passado relevante. Já Henry Monroe era um dos pacientes do manicômio onde Huff Jones realizava seus experimentos, e um dos poucos, se não o único, a conseguir fugir.
Henry Trapp, um homem bom com problemas de dupla personalidade quando coloca a máscara. E o Headsman, que apenas mata pessoas com um machado. Bom, eu fico por aqui. Esse foi um pequeno resumo da história de cada um dos caçadores lendários. Existe mais informação sobre muitos deles nos arquivos dentro do jogo, caso você fique curioso. E um agradecimento para Duffries, que me ajudou nesse vídeo, que deu muito trabalho. Então, se você gostou, curta e compartilhe com a comunidade. E deixe nos comentários qual é o seu caçador favorito. Até mais!